Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje estamos recebendo palestrante, dirigente espírita, Divaldinho Matos. Vamos conversar com o Divaldinho a respeito de doutrina espírita, do movimento espírita. Muito prazer em recebê-lo, Divaldinho, mais uma vez aqui no programa Despertar. É enorme a minha alegria de estar no programa de vocês aqui, que parabenizo pelo desenvolvimento fantástico. Muito bom. Nós aqui agradecemos. Divaldinho, estamos no ano de 2024, muitos desafios que surgem para a humanidade como um todo, inteligência artificial, a ciência avançando de um lado, as religiões tendo as suas dificuldades para acompanhar o movimento do mundo e a cultura do mundo, países em guerra, toda essa movimentação acontecendo no mundo e a doutrina espírita como um elemento presente nos dias de hoje. Como você enxerga hoje, Divaldinho, a doutrina espírita e o movimento espírita como um todo? Como você acha que o espiritismo hoje está na sua relação com essa dinâmica do mundo de hoje, Divaldinho? Salve Allan Kardec, um codificador notável e uma doutrina programada por nosso Senhor Jesus Cristo. Fantástica. Se a ciência provar algum fato novo, incorporarmos a nossa doutrina. Vamos corrigi-la. Fantástico. Qual outro poderia dar-nos uma visão tão equânime, tão justa, tão perfeita como este codificador? Ele não titubeou. Se a ciência provar, vamos incorporar a nossa doutrina, quer dizer, atualizá-la. Mas os espíritas estão ficando assim, acomodados. E aí começam a aparecer milhões de coisas e de conceitos dos estudiosos. Como Simonetti, ele tinha a opinião de que dever-se-ia criar sessões mediúnicas à vontade. Contra a minha ideia, não é isto. Tem que ter uma cautela, tem que ter uma seleção natural das coisas. Mas como todo mundo é rei e se julga de detentor de um desenvolvimento maior, tem essa capacidade, porque a doutrina também, ela não equaciona que tem que ser assim, ela dá uma abertura. Mas nos dias atuais, nós precisaríamos ter uma união maior dos órgãos que se dizem para auxiliar os centros espíritas, como as USES, como as federações todas no nosso país, e não ocorre, porque não é interferir no trabalho do outro, mas é salvaguardar a nossa doutrina. Olha, é preciso ter um parâmetro dentro deste aspecto. As obras sociais hoje, por exemplo, elas devem mudar-se. Hoje, quem for construir um trabalho social tem que pensar na atualidade de hoje e em 2035. O que será? Tem que pensar, porque se nós não pensarmos, nós vamos ficar dando bom dia a cavalo. Mas está dando comida, mas do mesmo jeito que você deu em 1914, deu em 1870, tudo muito bem que a alimentação é primordial, mas nós podemos dar o alimento, mas dar a instrução espiritual, dar a base, é não dar o peixe, dar a vara para ensiná-lo a pescar. Então precisa de uma revolução para o bem. Muito bem. Você comentou a respeito de Kardec, codificador da doutrina espírita, lançou em 1857 o Livro dos Espíritos. Kardec, francês, na cultura francesa, no lançamento da obra, e nós estamos hoje em 2024 no Brasil, com todos os desafios que o mundo nos impõe. E como você, Divaldinho, enxerga essa realidade de não termos aqui, né, esse manual, né, de forma, de atuação da doutrina espírita? É claro que existe a Federação Espírita Brasileira, que norteia, de certo modo, o trabalho realizado individualmente. Né? E como você vê esse desafio? Porque Kardec foi bem claro, se houver algum problema com a doutrina, ou se a ciência provar o contrário, vamos corrigir. Eu digo em relação aos nortes, quais são as referências que a doutrina espírita teve depois de Kardec, nesses anos todos? Olha, Chico Xavier,
Ele trouxe o protótipo do que dever-se-íamos ser amanhã no futuro. Na questiúncula das casas espíritas, cada um responderá pelo seu trabalho. Não pode haver um pensamento equânime, aliás, equânime não é a palavra, um pensamento único, muito obrigado, único, para conceituarmos o trabalho das casas espíritas. Por quê? Cada diretor da casa espírita tem o seu papel preponderante, a sua visão, tem a sua narrativa, tem o seu discurso, tem o auxílio dos espíritos que lhe o assessoram, que nem todos são iguais. Dizia o Chico Xavier, na residência dele, na cozinha, que a beleza da doutrina estava em que cada um fizesse o seu trabalho, porque vai angariar pessoas, vai trazer para o seu bojo da intimidade pessoas com capacidades de refletir neste ou naquele outro assunto. Então, com isso, deu-se uma abertura muito grande a orientar-se como se deve produzir este ou aquele fato. Nós temos hoje a Federação Espírita Brasileira como um órgão atuante, né, no país, regendo, de certo modo, aquilo que se estabelece entre os outros centros, né, espalhados pelo Brasil. E você comentou da importância dessa individualidade, né, na forma como os centros atuam, mas tendo sempre como base, a gente até conversou no início, a doutrina espírita como base, mesmo em aspectos práticos como a filantropia, o estudo e todas as áreas de palestras que o centro atua. Como você vê hoje, Divaldinho, o movimento espírita? Você acha que o movimento espírita vem envelhecendo? Você acha que o movimento espírita vem acompanhando as mudanças, né, que existem no mundo? Eu não falo da doutrina, mas o movimento. Você acha que o movimento acompanha esses desafios que a gente tem hoje? O movimento em si acompanha, mas são grandes centros, são polos onde existe maior um nível de universidades. Por exemplo, o interior não. O interior não. E a federação não ajuda como pensa você. Ela não colabora, não corrobora com as casas menores para que a visão possa ser multiplicada ou até alicerçar-se num novo parâmetro para o trabalho. Por quê? Há um respeito, eu não estou dizendo que desrespeitemos, mas é preciso uma base, não é uma cartilha, não é uma conduta espírita, mas é um diálogo honesto e sincero para com as demais casas que falta em nosso país. Muito bem. Nós estamos conversando com o Divaldinho Matos, faremos um breve intervalo e voltamos já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. Estamos conversando hoje com Divaldinho Matos. Divaldinho, falávamos no bloco anterior a respeito da atuação da Federação Espírita Brasileira dentro dos ditames aos quais ela pode atuar, e também falamos a respeito de um pouco da diferenciação em que os centros espíritos atuam. Mas eu gostaria de lhe perguntar também em relação à presença do jovem nos centros espíritas. Percebe-se, de certo modo, uma certa evasão do público mais jovem
Como se os centros não conseguissem acompanhar essa dinâmica do dia a dia, né? Você percebe isso? Há uma evasão dos jovens, dos centros espíritas? É interessante a colocação. Lógico que nós vamos computar isso à modernidade, os dias atuais. A evolução hoje está linda, maravilhosa, fantástica. Hoje promove o indivíduo a qualquer estudo. O que ocorre nos centros espíritas, e nós vemos com muita frequência, em nossa casa também, em outras casas, por mais que nós logremos um estudo nobre, o indivíduo jovem não quer. Porque ele chega nos 18 anos, ele faz um cursinho, vai para a faculdade, muda de cidade. Mas se ele tivesse aqui a base, em qualquer situação que ele sofresse lá fora, ele buscaria. O que está faltando é uma integração entre a direção da casa e a juventude. Para montar estudos da obra do André Luiz, com sequência, mas tem que chamar um professor de física, de química, de biologia, de paleontologia, para dar uma visão mais justa para este nível de jovens que estão querendo aprender. O Livro dos Espíritos, se for tratado, ler uma pergunta, cada um faz uma roda e lê uma pergunta, o jovem não fica, porque ele quer que tenha um professor acadêmico ou um professor que tenha tarimba no centro para oferecer um estudo. Agora está um conceito nos centros espíritas atualmente que o Livro dos Espíritos é para só o grupo mediúnico, para o grupo mais intelectivo da casa. Não, o público precisa conhecer a doutrina, né? Então esse trabalho, ele precisaria ser olhado com vistas de olhos, com a menina dos olhos, porque é a base do estudo que traz o jovem. E não correndo muito no assunto, a juventude espírita hoje, nós temos a vinculada ao centro. O jovem com 14 anos, ele deu uma média, ele frequenta o centro, ele trabalha, ele é convidado para dar passes. Ele faz um curso e vai dar passes. Mas 14 anos, ora, ele está no fulgor da força física. E Paulo diz, juventude, aproveitai a vossa mocidade. Ora, se Paulo adverte isso, se a doutrina mostra na codificação, as meninas jovens na codificação, os apóstolos do Cristo, todos jovens, Marcos tinha 14 anos. Por que um moço hoje, com 14 anos, que entra na internet, que viaja o mundo afora, vê coisas que não devia, sabe de coisas que eu com 70 não sei? Por que esse não pode estar aprendendo ou dando passes ou dando um curso de biologia, por exemplo? Então é preciso estudar. Então essa colocação sua foi importantíssima. Por quê? Porque é o entendimento de que a participação do jovem no centro espírita não deve ficar apenas e reservada à atuação em uma mocidade espírita. Não, muito pelo contrário. Esse jovem ele pode ter uma atuação ampliada dentro do centro espírita, como palestrante ou como, às vezes, até um dirigente de reunião, se for uma reunião específica de ciências, quais o jovem conhecem muito, atuando como passe. Isso é uma visão diferente, porque na maioria dos centros espíritas tem-se a ideia que deve-se alocar o jovem apenas ali na questão da mocidade e não deixar ele com que ele atue de forma mais ampla. Divaldinho, em relação a esse aspecto, que o jovem se interessa muito pela ciência, como você bem colocou, como que a gente pode encaixar um dos aspectos da doutrina espírita, filosofia, ciência e religião? Em que aspecto você acha que o jovem enxerga a religião, espiritismo hoje? Para o meu entendimento, que é parco, ele não entende isso daí. Ele precisa de temas que lhe falem a alma. Por exemplo, quando aborda a Gênese e alguns uranografia, outros planetas, o grupo de jovens aparece. De moços, que o pai diz a ele, olha, vai ter um estudo hoje científico. Ele vem. Quando fala, por exemplo, de geologia e alguém gosta, aparece o jovem. Agora, qual é o nível do jovem? Ele tem que estar vinculado a um trabalho. Jovem só coçando o pé não vira nada. Ele precisa de trabalho, ele precisa de diretrizes que lhe dão sustentabilidade a um estudo melhor, chamando a atenção para o Livro dos Espíritos, permitindo que ele tenha uma fala no tema que ele gosta. Olha, ontem eu convidei um jovem, ele vai falar amanhã à noite sobre o dinheiro na visão espírita, porque ele é economista. Ele falou, Divaldinho, eu queria fazer aí. Ótimo, pode fazer. Então, olha, a visão, o espiritismo, o dinheiro na visão
do Espiritismo. Porque geralmente quem vai falar sobre dinheiro quer atacar quem tem dinheiro. Nada, quem tem dinheiro é uma bênção, devia ter muito mais. Mas agora o valor de aplicar o dinheiro, que é uma outra conotação, e esse economista saberá dar. Como um outro que pode falar para nós sobre o livro Evolução em Dois Mundos, que é complicadíssimo. Eu já li 4 vezes e entendo 20%. É muito profundo. A parte espiritual, mas tem que ter alguém que dê a parte da genética desse processo evolutivo, que dar-nos-ia uma visão mais justa e até melhor para entendermos a doutrina. E a juventude vem ao centro. O que a gente pode entender seria até o uso limitado que está se fazendo da própria doutrina, porque Kardec abriu a possibilidade. Ele abriu Investiguem. tudo. Se estivermos com alguma incongruência... Mas os diretores é que são culpados. A doutrina se abre para isso. Então, o que falta, na verdade, em si, é o uso dessa prática que o próprio Kardec deixou à vontade, o questionamento. Ou seja, o uso do dinheiro apropriado, ele é bem-vindo. Né? O uso da ciência investigando... É maravilhosa. Né? É maravilhosa. Ou seja, até a passagem de Jesus entre nós... uma série dos chamados milagres de Cristo, que o Espiritismo conhece e sabe que, na verdade, existem aspectos científicos nas atuações do Cristo. Então, tudo isso deve ser investigado e colocado, né, como uma possibilidade para o jovem ampliar as suas atividades dentro do centro. Você deu um exemplo da economia, né, mas existem outros também, né? Milhares de exemplos, milhares. Mas agora nós estamos com um problema assim, os próprios pais também não tem estímulo nenhum em falar com o filho, em chamar o filho, em trazer o filho. Ele deixa o menino a título de estudar dentro de casa e o menino não estuda, fica no celular. Agora, vá ao centro, é 1 horinha só, 40 minutos, retorna e vai estudar o jovem. Por que ele tem que ficar em casa? Então, os pais estão desatentos para isso. Tem que chamar o jovem, tem que levá-lo. Enquanto estiver na nossa casa, sobre a orientação da família, o pai precisa corroborar e muito para que esse processo de educação se dê. No espaço que vocês têm em Votuporanga, existe um espaço destinado para o jovem, ou seja, uma espécie de uma mocidade, ou o jovem participa das atividades como um todo? O jovem frequenta a reunião mediúnica de 14 anos em diante, desde que o pai permita, porque ele é menor. Ele faz palestra, ele dá passe, ele faz estudos, não tem a mocidade à parte. Tem o jovem que é chamado de pré-mocidade, mas ele sai dali, ele entra no centro espírita, vinculado ao centro espírita. Porque eu já vi alguns números, existem algumas associações que fazem levantamentos em relação à frequência de idade até dos frequentadores dos centros espíritas. Eu já vi também. E nos últimos anos houve uma defasagem enorme. Uma defasagem e o aumento do número mesmo, a idade avançada dos frequentadores do centro. Então, na verdade, é como se o próprio movimento estivesse indo na contramão do que Kardec dizia, né? Que nós temos que desafiar a ciência. Infelizmente está na contramão. Na contramão, né? O Kardec deixou isso bem claro. Vamos questionar, vamos investigar, porque aí a gente cria uma possibilidade de se aproximar ou de se aprofundar na doutrina, como você bem disse. Às vezes você pega um livro espírita, uma obra de André Luiz, existe uma infinidade de assuntos ali que podem ser explorados, não só no aspecto religioso, mas também filosófico e científico. Milhares de assuntos, né? Milhares, né? Agora, o que tem ocorrido é que os pais têm uma alta culpa nisto, porque vão sendo condescendentes e vão abrindo mão do que não deveria ser aberta a mão. Muito bem. Divaldinho, nós faremos um breve intervalo e voltamos para continuar sobre esse assunto. Ok.
Olá, estamos de volta com o programa Despertar, recebendo hoje Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga. Divaldinho, nós conversávamos no bloco anterior a respeito dos jovens dentro do movimento espírita e conversamos também a respeito das ideias de Allan Kardec, o codificador da doutrina. E eu perguntei a você se havia um exemplo, depois de Kardec, de alguém que poderia servir como referência para o trabalho dentro da doutrina espírita, e você citou o Chico Xavier. Chico Xavier, aliás, era seu amigo, não é mesmo, Divaldinho? Eu acredito que eu era mais amigo dele ainda. Um homem com tantos valores, mas era um homem extraordinário, interessantíssimo. E eu tive a oportunidade, a felicidade de estar lá por algumas vezes, de desfrutar da companhia, do diálogo com ele, e isto é inusitado. A figura de Chico Xavier, ela é ímpar. Naturalmente que alguns amigos que eu conheço, eles tecem comentários maravilhosos sobre a mediunidade, sobre as facetas do Chico Xavier, pontos, mas ele tinha os olhos amplificado para tudo e para todos. É uma coisa impressionante a grandeza deste homem. É porque muito se fala a respeito da mediunidade de Chico, muito se fala a respeito do trabalho de filantropia que ele realizava, mas você citou agora o homem Chico Xavier, você teve a oportunidade do contato. Qual era uma característica de alguma coisa do Chico que te chamava a atenção ali no comportamento, nos contatos? De ver a nossa individualidade, a nossa intimidade, de ver que nós estávamos fazendo uma caca e ele olhar para nós e nos entender. Ele visitou um amigo dele no Guarujá, foi ver, a pedido do amigo, o trabalho dele, que era uma indústria, andou pela indústria inteira, elogiou todo o trabalho, terminou a visita na sala do nosso amigo, e o Chico fala para ele: um belo trabalho, magnífico, mas se fosse eu, mandava o fulano, o ciclano e o beltrano embora. Que isso, Chico? Você ficou doido? Não disse nem uma palavra. 2 meses depois, os 3 pegaram a fábrica do homem inteira. Ficaram com ela. Deram um golpe. Deram um golpe. Agora você vê a compreensão do Chico Xavier. Nós diríamos, pelo amor de Deus, eu estou vendo isso, faça isso. Nada compreendeu. Deu uma oportunidade como Cristo dar-nos-á sempre e deixou que a lei de ação e reação funcionasse. Ele não interferiu. Não interferiu em nada. Viu tudo. Ele apenas deu um sinal. Depois de quase 7 meses, o homem vai no Chico Xavier e fala: pelo amor de Deus, por que você não falou? Eu disse a você, você não quis entender. Quer dizer, respeitou o livre-arbítrio do outro. Mas Chico Xavier era... Eu estive em Pedro Leopoldo, que eu escrevi um livro sobre ele, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E falei com as irmãs dele, estive lá, e o homem é demais da conta. As irmãs foram buscar o enxoval que elas receberam dele, homem. Ele que fez o enxoval das irmãs, filhas de Dona Cidália. Manualmente, o próprio... Ele que bordou ponto cruz, botou ponto Paris, fez meio fio em todos os lençóis e botou as iniciais do nome do marido e da irmã. É inacreditável. Eu peguei aquilo, me deu uma emoção como Dantes nunca tinha tido na vida. E ainda brinquei com ele. Falei, mas o senhor é fogo na roupa, hein? O senhor fez tudo isso, deu a cada uma delas e disse a elas: você não tem obrigação de casar, mas está se casando. Deve respeito ao seu marido e fidelidade a ele. Toma, vá com Deus. Casou-as todas. Por quê? Dona Cidália chamou-o no leito de dor e lhe disse: Chico, eu estou indo embora e você vai cuidar das suas irmãs. E, por favor, vai casá-las. E ele fez maravilhosamente bem. Então, quando nós vemos hoje no mundo atual tantas falas
em um homem cumprir uma senhora moribunda, cumprir um dever para com o cachorro que ele encontrou, e ele diz ao cachorro: se você não me morder, dar-te-ei toda a carne que tem em casa. O cachorro olhou para ele, acho que entendeu, acompanhou até em casa, isso à noite, 10 horas da noite. Ele vinha do trabalho a pé. E o cachorro queria atacá-lo. Ia atacá-lo. Ele falou: se você não me morder, dar-te-ei a carne. Ele chegou em casa, deu toda a carne ao cachorro. Ele prometeu ao cachorro. Agora, esses nossos irmãos que estão no meio político, com todo respeito, se um homem desse promove a autonomia da palavra com um cão, ora, meu Deus, nós temos que tê-lo como protótipo do homem, como homem fantástico que esse homem. Nunca vi igual na minha vida. Maravilha. Nunca vi. E Valdinho, a gente está chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de abrir um espaço para que você comentasse alguma coisa a respeito de como você vê hoje, como você sente a doutrina espírita nos dias de hoje. Uma orientação aí para todos que estão nos acompanhando. A doutrina independente dos nós, os diretores, os homens, ela caminha maravilhosamente bem, porque é uma verdade por si só, ela ilumina onde estiver. Por si só. Poderia estar melhor? Poderia. Mas é uma briga de vaidades dos próprios dirigentes espíritas, porque estes não conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se conhecessem, como diz Allan Kardec em Obras Póstumas, aquele que curvar-se em primeiro lugar diante do seu agressor é o vencedor. Ora, ninguém quer curvar nada. Todo mundo quer valer a sua opinião, boba às vezes, sem fundamento, uma briga de vaidades. Um quer saber mais do que o outro, quando ninguém sabe mais do que ninguém. O único que sabia era Chico Xavier e dizia que era uma besta puxando uma carroça, que era uma grama que arrancada nascia outra. Então nós vamos observando que está no Evangelho colocado pelo Espírito da Verdade e Allan Kardec, os falsos profetas na erraticidade. Está lá escrito no Evangelho, um capítulo inteiro. Agora, para quê? Por que tanta briga quando deveríamos todos ufanarmos-nos pela vitória da nossa doutrina? Então, há uma guerra tola de vaidades. O movimento está ótimo. Não, o movimento está doente. Agora, a doutrina ela é fantástica. Ela vai embora. É maravilhosa, fantástica. Muito bem, Valdinho. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço muito. Peço desculpa de alguma palavra fora do eixo. Não, foi perfeito tudo. Agradecemos a você pela audiência e até a próxima.